Olá, boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos iniciar mais uma live hoje. Cadê o povo? Vamos aguardar um pouquinho. Deixa eu já digitar aqui a palavra enquanto o povo chega. Jeremias 1, do 5 ao 10. Amém? Cadê o pessoal? Daqui a pouco o povo vai entrar. Jeane, Deus abençoe. Ana Silvia, graça e paz. Tudo bem, Jeane? Um beijo. Ana Silvia, Deus abençoe vocês. Aleluia. Miguelzinho, tá aí também, Jeane, assistindo? Amém. Quem mais tá aí? Ana Silvia. Não consigo ver quem que tá aqui. Mas amém. Nós vamos começar e eu quero louvar o Senhor, porque Ele tem nos surpreendido a cada dia. E Ele tem feito grandes coisas. Ana Silvia, um beijo, Deus te abençoe. E eu gostaria, a Adri, ela tá chegando, vamos esperar o povo um pouquinho. Tudo bom, Adri? Deus te abençoe. A irmã Jacira, Deus abençoe, querida. Um beijo pro irmão Enéas também. Deus abençoe. Dri, graça e paz, Deus te abençoe. Um beijo, Miguelito. Olha que povo bonito. Dri, Deus te abençoe, viu, amorzinho? A Dri hoje tá conseguindo assistir, acho que tá de folga, né, Dri, à noite. O Nenê, Deus abençoe. Então, vamos lá. Rosângela do Japão, não perde uma, hein, Rô? Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. A Mônica, que está lá no Portugal, se ela não tiver entrando daqui a pouco, amanhã ela assiste, porque às vezes ela fica muito cansada. Aí ela não consegue assistir no mesmo dia. A irmã Sônia, um beijo, Deus abençoe. Que Deus te abençoe, vô. Irmã Sônia, um beijo, Deus abençoe. Amém. Então vamos lá. Irmã Sônia, fique com Deus aí. Fez aniversário ontem, irmã Sônia, parabéns. Deus abençoe a senhora. Érica Guarinhento, gente, quantos anos. Deus te abençoe, Érica. Então vamos lá. Daqui a pouco o povo vai continuar entrando. Aleluia. Aí vocês estão perguntando, tudo bom, Érica? Deus te abençoe, saudades.
Toda quarta-feira nós fazemos então uma live e sempre tem alguém, uma convidada ou convidados, né? E aí era para ser uma surpresa, que eu não posso falar o nome. Aí depois houve um imprevisto, aí ia marcar com a outra pessoa, porque a gente faz umas escalas, né? Aí também aconteceu um imprevisto com a terceira pessoa, que dá outra escala. Outro imprevisto, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ó, o pastor também tá aí, Deus abençoe. Pastor Dri, a Raquel, Billy, um beijo, Deus abençoe. Aí eu falei, meu pai, o que nós vamos fazer? Deus abençoe, Billy, Raquel, apóstolos, amamos muito vocês, saudades, um beijo. Ah, Dona Conceição, Deus abençoe, saudades, irmã. Shalom. A Raquel também fez aniversário, a apóstola Raquel fez aniversário esses dias também, não me recordo a data. Que Deus abençoe, viu? Parabéns. Então, hoje, como eu dizia, a gente foi colocando, irmã Conceição, um beijo. A gente foi chamando as pessoas e aí aconteceu um imprevisto. Ai, alguém tá doente. Ai, eu não posso. Falei, meu pai, o que eu vou fazer? Quem eu vou convidar? Quem eu vou estar fazendo aqui comigo essa live tão gostosa e tão abençoada que tem sido? E o Espírito Santo ministrou no meu coração. Aí o pastor também falou, pá, se não tem, vai você. Eu falei, ah, não, mas eu preciso fazer com alguém. E aí eu comecei a me recordar que algumas pessoas falam, pastora, eu não sei a sua história, eu não sei o seu testemunho. E eu digo, puxa, mas é que eu já contei tanto. A minha vida foi contando meu testemunho. 31, é isso daí. Um beijo, Raquel, dia 31, é isso mesmo. Aí eu digo, meu Deus, eu contei tanta minha história, todo mundo me conhece, sabe tudo que eu passei. E o pessoal da nossa igreja falou, mas eu não sei. Novos convertidos não passaram pelos encontros, porque antigamente nós fazíamos muito encontro, reencontro. E aí a gente acabava contando parte da nossa história. E hoje aprove o Senhor, ministrou no meu coração de estar contando alguma coisa de quem fui, de coisas que aconteceram na minha vida. E olha, Billy e Raquel participaram fortemente em uma área da minha vida que eu não sei se vai dar tempo de contar hoje, mas foram assim canais de bênção na minha vida também, dentre outros pastores, bispos e apóstolos, né? E eu... Então hoje a surpresa sou eu! Sempre a gente fala, e agora, minha amiga, surpresa! Só que hoje a surpresa sou eu. Aí a gente falou, você e você. Eu falei, eu e eu mesma. E eu sei que o Senhor, Ele vai fazer grandes coisas. Amém, queridos? Peço que vocês já estejam compartilhando. Meninas, compartilhem lá no grupo da igreja. E eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas. Ah lá, a Gi acabou de entrar falando nela. Né, dona Gi? Eu e eu mesma. E eu sei que o Senhor vai fazer. Ô, Raquel, qualquer dia nós vamos conversar, tá bom? Vou marcar. Oi, Gi, acabei de falar de você. Deus abençoe. Eu e eu mesma. Uhul! Ai, tem que chamar. Eu não avisei o Rodrigo e a Juliana. Quem estiver assistindo aí, fala para ela vir assistir, porque ela queria assistir o meu testemunho. E como é surpresa, eu não contei pro pessoal. Então, se vocês puderem, coloca lá, Gi, no grupo da igreja, por favor, que eu vou estar falando, eu e eu, isso mesmo, que eu vou estar falando uma parte do meu testemunho, por favor, para ela assistir. A Juliana, esposa do Rodrigo, Laura também, enfim, são muitas pessoas que não conhecem meu testemunho e eu creio que hoje o Senhor vai fazer grandes coisas aqui também. Então vamos lá, eu já
referência. Queria ler com vocês Jeremias 1, do 5 ao 10. É isso daí. Parou, Ruth, para você? Tudo bom, Ruth? Deus abençoe. A Nicole, a paz, Deus abençoe. Gente, tá funcionando? Tá normal aí ou não? Tá normal ou parou? E aí, povo, podemos continuar? Vocês estão me ouvindo? Ou travou? Quem que é? Parece a Gi de Manaus. Será que é a Gi de Manaus? Voltou, então tá bom. Qualquer coisa vocês vão me avisando que eu coloco no 4G aqui. Então vamos lá. Mandoroti, quanto tempo? Nós vamos fazer o Cantoria na Calçada. Nós vamos aparecer aí, irmã Mandoroti, qualquer dia desses. Então, firmeza, vamos lá. Jeremias, capítulo 1, do 5 ao 10. Beleza, vamos lá, povo. Diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, e destruíres e arruinares Eis que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Oi, Camila, Deus abençoe. Harold, Deus abençoe. Vitória, Deus te abençoe. Doraci, Deus abençoe vocês todos. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Como eu disse, né, hoje vocês vão conhecer um pouco da minha história. E tem um povo aí que está entrando, ó, a Silvana. Não sei se é a Silvana ou a Harold, ou se são os dois, também fizeram parte aí, conhecem a minha história. Mas tem um pessoal que não, então hoje a gente vai estar falando algo sobre, amém? Essa palavra que nós lemos, Jeremias 1, do 5 ao 10, fala do chamado que Deus tinha para com Jeremias. Então ele dizendo, né, que ele não podia, que ele se achava muito infantil, que ele não tinha condições, que ele não sabia falar. Porém, o Senhor disse a ele que antes dele ser concebido, antes dele ser formado no ventre da mãe dele, o Senhor já o conhecia. Antes que ele saísse da madre, o Senhor já tinha consagrado ele e já tinha feito profeta a nações. Uma que o Senhor sempre falava comigo em determinado momento da minha vida.
O Senhor me deu um presente. Eu nasci num berço cristão. Eu acho que travou de novo. Dona Irani, Deus abençoe. E eu nasci num berço cristão. Então, na verdade, minha mãe, eu tinha 1 ano de idade quando meus pais se converteram. Então, praticamente nasci no berço cristão. E desde então, como eu sempre digo, a gente participava, minha mãe e meu pai, eles foram da igreja quadrangular lá da sede, pastor Jaime Palharim. E aí, eles designaram uma igreja para a pastora Ana Meire Lima Vale, mãe do apóstolo Luiz Carlos Vale e da pastora Marlene. E aí eu vim aqui na Vila Industrial. Sabendo, então aí eles foram para cá também, eles deixaram de lá e começaram a vir aqui. Então, desde que inaugurou a igreja aqui quadrangular na Vila Industrial, nós fazíamos parte. Então, e a gente sempre morou aqui perto. E eu nasci e cresci, né, nessa aventura de erguermos igreja. Hoje é pastelada, amanhã é... Eu tava comentando com a minha mãe, eu falei, eles vendiam sonho, mas era da época de fritar ainda o sonho, fritava sonho. E fazia tanta coisa, e fazia, meu tio, eu lembro a gente fazendo churrasco, espetinho para vender, porque ia cobrir a igreja. Criança, então era aquela bagunça santa, muito gostoso. Então eu cresci assim. Ai, vai ter não sei o que na igreja. Então eu voltava lá, vai ter não sei o que na igreja. Tava lá de novo. Então a gente foi crescendo e conheci amigos e foi crescendo, e daqui a pouco eu já estava um pouco maiorzinha, aí a gente ia cantar com as crianças, aí a pastora Ana sempre falava, quem esqueceu a chupeta aqui na frente? Aí a minha irmã, Ana, um beijo, Fá, voltava lá para com a chupeta, não, eu acho que não, a minha irmã tinha que voltar para pegar a chupeta, e crescendo, e aí um pessoal, quando eu era pequenininha, poucas pessoas continuaram, depois foram para outras igrejas. Mas aí quando eu já estava adolescente, muitas pessoas vieram para essa quadrangular. Eu lembro da Raquel, do Sandro, do Tarso. Quem mais? Camila, acho que foi depois. Foi depois esse pessoal, mas nossa. Fátima, Marcelo Marinheiro, Maranata, equipe Cristo Vive, que era uma bênção também, nova canção. E a gente louvava ao Senhor e tínhamos ali, tudo que fazíamos era tudo junto. E eu lembro que a igreja quadrangular, isso mesmo, tinha uma chácara. Então, às vezes a gente se reunia, pessoal de outra cidade, tudo a quadrangular, íamos lá e fazíamos eventos e era maravilhoso. E aí, chegou determinado momento, eu fui trabalhar, já estava mocinha, comecei a trabalhar. E a gente sempre nos caminhos do Senhor, estudando, trabalhando. E aí chegou um momento que a gente, né, que quer namorar e coisa e tal. E dentro da igreja eu conheci uma pessoa, né, e eu comecei a namorar, mas era meu melhor amigo. E eu me recordo de uma época minha mãe falando, olha, ele é uma graça, eu amo ele, mas
eu acho que ele é para ser seu amigo, não é para ser seu namorado. E eu esperava, minha mãe falava, enquanto você não tiver tantos anos, eu nem lembrava, acho que é 13, 14 anos, você não pode namorar. E chegou naquela idade, tinha que esperar mais um pouco, e aí eu fui esperando. E aí chegou um momento que eu achei que eu tinha que fazer e não importei muito com o que minha mãe dizia, não importei muito com o que a minha mãe pensava, né, meus pais. E a partir de então eu comecei a pagar um preço, porque toda a atitude que nós tomamos, ela vai ter, você está plantando ali, você vai colher alguma coisa. E eu resolvi partir para aquele momento, ó, o que eu acho é assim, acabou. E eu me recordo que nós tínhamos passado muitas coisas, muitas situações, né? Vou voltar um pouco. Quando a gente era criança, a gente morava numa casa e essa casa era de madeira e em volta dela o muro era de placas e chovia, e quando vinha todinha aquela enxurrada, quando a chuva vinha muito forte, entrava enxurrada na nossa casa. E quantas vezes eu acordava com meus pais me chacoalhando, ei, acorda, acorda, que tá entrando enxurrada, filha, levanta. E eu, gente, foi uma luta, foram anos. A minha adolescência, acho que foi inteirinha, assim, desde criança. Foi tudo assim. Eu não entendia. E eu chorava, porque falava, gente, você tá dormindo, acordar de madrugada com aquela chuva entrando. E eu me recordo, meus pais sempre agradecendo ao Senhor. Eles nunca desanimavam, sabe? Muitas vezes eles tá travando, pessoal. Eu acho, pessoal, ninguém tá respondendo, eu tô achando que tá travando. Se tiver, vocês me avisam. Eu me recordo que eles sempre agradeciam ao Senhor, sempre. E as pessoas reclamavam, os vizinhos reclamavam, e reclamavam do prefeito, e reclamava de vereador, e reclamava de todo mundo, e reclamava, e reclamava, e reclamava. E os meus pais, eles não eram dessa forma, sabe? Os meus pais, eles eram diferentes. E toda a vizinhança via que eles eram diferentes. E eles agiam de uma forma diferente. Eles nos criaram de uma forma diferente. Sempre muito humilde. Sempre muito humilde. Ah, então tá bom. Eu vou ligar aqui também o meu 4G. Não sei se vai melhorar ou vai piorar. Peraí, vamos ativar aqui. Pronto. Vamos ver se melhora. Então, a gente era muito humilde, mas eu me recordo que nunca faltava nada. Minha mãe sempre trabalhou para fora também, meu pai. Então, nós ficávamos com minha avó, que morava aqui perto. E eu me recordo que a gente ia na escola aqui no José Viranda, pertinho. Mas tinha dia que, por exemplo, era reunião, alguma coisa, minha mãe não podia, porque ela trabalhava. Então, às vezes ia minha avó tinha problema nas pernas, ela tinha que fazer repouso. Então, eu e minha irmã e meu tio, que é 2 anos mais velho que eu, então a gente foi crescendo assim. Eu lembro que à tarde não era sempre que a gente tinha alguma coisa para comer à tarde,
Mas eu me recordo quando tinha, assim, que minha mãe levava alguma coisa para minha avó fazer, ou que meu avô recebia, minha avó fazia aquele bolinho de chuva. Ai, o bolinho esticadinho, meu pai, que delícia. Sabe, era muito gostoso. A gente. Ai, a Ju entrou. Oi, Ju, Ricardo, Marisa, minha prima, meus primos, Deus abençoe. Então eu lembro que aí eles faziam aquelas coisas gostosas, mas era tudo divididinho. Eu lembro que a gente ia comer, minha avó punha comida para nós, aí às vezes a gente esperava por ela porque ela comia rabanete. Aí ela pegava, punha ela comia na panela assim, às vezes que a gente queria comer junto. Então ela dava um talher para cada um, aí ela sentava, punha a bacia, assim, a coisa na perna dela, e a gente sentava, ficava de joelho tudo em volta. Tio Marco, eu e Fabiana. Ai, minha irmã, que delícia. Minhas primas, eu não lembro se fazia isso. Ju, acho que minha prima não tá online, depois ela vai assistir. E a gente comia, e minha avó pegava rabanete, fazia salada, mas às vezes ela comia assim, mordia o rabanete e comia comida. Aquilo abriu um apetite, gente, que delícia. E quando tinha bife, ai que delícia, aquele bife bem temperadinho da minha avó. E aí a gente fazia as coisas, a gente subia na árvore, lá em cima e fazíamos casinha, e fazíamos barraquinha lá atrás, e a gente acelerava. Pegava tudo quanto é a molecada da vizinhança e fazia as coisas e eu comandava tudo, não sei porquê, né? Que vocês acham que eu nem gosto de mandar, né? E aí a gente fazia as brincadeiras, às vezes eles me eu era mais nova, mas eu sempre tava lá. E aí chegava gente nova, as meninas novas, né? Às vezes tinham mais coisas e a gente ficava lá, mas era a gente que mandava no pedaço, na nossa rua. E na hora que a gente aprendeu a andar de bicicleta, era na bicicleta do tio Marco. Só ele tinha bicicleta ali na rua. Porque os meus, ele tem 8 irmãos, né? Eles são em 9, vivos, 8, isso. Então os irmãos se reuniam e de presente de Natal davam um presente bom pro meu tio. E aí a gente que aproveitava também, porque os nossos pais também ajudavam. Aí a gente também, né, ajudava. Então todo mundo aprendeu a andar de bicicleta na bicicleta do tio Marco. Descia com tudo e pá, ia se esborrachando e virando naquele areião que não era areião, que era coisa duro. Enfim, mas éramos saudáveis, né? Caía as coisas no chão, comia. Não é isso, eu sou daquela época, sim, sou daquela época. E foi uma época muito boa. E todos nos viam com respeito, todos sabiam que nós éramos cristãos, né? Naquela época era crente, era crente, era crente, era crente. Então, nós vivíamos ali uma vida abençoada, muito simples. Me recordo também quando meu pai ia viajar, ele trabalhava no Casarão dos Móveis e ele ia viajar. Ele ia montar móveis ou ajudar a entregar alguma coisa assim. E às vezes eles ganhavam quando ele ia para outra cidade, Jaú, buscar um móvel, alguma coisa, ao Bauru Progride. E ele ganhava um valor ali para você poder se alimentar, tal. E eu me recordo, sempre falo isso, que ele comia alguma coisa, um lanchezinho, alguma coisa, e trazia uma latinha de Coca-Cola. E quando chegava tarde, a gente ficava esperando. Aí chegava meu pai, e trazia para mim e para minha irmã, para dividirmos. Ai, aí a gente ia jantar. Nossa, a gente ia jantar com Coca. Imagina que ninguém tinha. E a gente tinha. Aí eu me recordo que a gente sempre pedia, ai, mãe, vem cá, pai, toma um pouquinho também. Não, eu não quero. Não, a gente queria dividir, pelo menos fazer meu pai e minha mãe tomar um golinho também. E a gente dividia uma latinha para os 4. Mas eles nem tomavam, né? Só eu e minha irmã. Então a gente sempre foi
a gente sempre aprendeu a dividir as coisas. E ainda ontem eu brinquei com meu marido. Eu falei, ai amor, você aprendeu comigo a dividir as coisas, porque às vezes a gente divide um copo de negócio, tá tomando água, divide, um chiclete, divide. Eu fui criada assim. E isso para mim é muito importante, isso para mim é, é até que meio que necessário. A gente quer dividir tudo, né? Então, quando o Senhor colocou no meu coração de estar passando de quarta-feira, tá pegando alguém, para estar dividindo aquilo que passou, graça e paz, Rutinéia, Deus abençoe, Edilane, um beijo, Deus abençoe vocês também. Neuzete, um beijo, Deus abençoe. Juliana, um beijo, Deus te abençoe. Então, nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos, não é isso? Então, como na palavra de hoje diz que o Senhor nos conhece bem antes de nós nascermos. Quando nós estávamos ali no ventre da nossa mãe, Ele já nos consagrou a Ele. Então, oi Ellen, Adriel, Deus abençoe. Então, quando o Senhor tem um propósito na minha e na tua vida, Ele vai fazer aquilo se cumprir, se realizar. E como eu dizia, né? Shalom, querida. Então, quando nós temos uma criação ali nos pés do Senhor, sabe? Porque minha mãe era de oração. Eu via meus pais, às vezes eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Que eles ficavam meio cochichando, meio falando. Chegávamos perto, eles paravam de falar, mas aí depois eu ia ficar sabendo, tipo, que estava faltando para pagar alguma conta. Mas sempre acontecia o sobrenatural. Sempre. Meus pais sempre honrados em todos os lugares que eles iam. Sempre foram muito amados. Meus pais sempre devolveram um dízimo, sempre ofertaram. Sempre. Eu me recordo de, às vezes, a gente não ter condições, mas a minha mãe, ai mãe, queria alguma coisa no final do ano, olha, passou de ano, vocês merecem. Às vezes ela não conseguia comprar uma roupa a que eu queria, mas ela faz igual. Então, assim, meus pais, eu digo hoje, o pessoal fala, ai, você, ai, né, eu sou muito grudado, eu cuido muito, eu tento fazer e o que eu não dá nem 10% do que eles pela minha irmã e pelos outros também, pelo meu. Me recordo, meus avós diziam, quando eu morrer, Zé, Elza, vocês cuidam do Marquinho. E eles sabiam, e sempre foi assim, meus pais sempre trataram meu tio também como filho também. E sempre foi assim. Meus pais sempre cuidando de todos, dividindo o pouco que tinham. Então, quando acontecia algo ruim, tipo quando o pessoal ficava sabendo, todo mundo vinha ajudar. E eu louvo a Deus porque meus pais me ensinaram a nós, né, a sermos pessoas idôneas, corretas, a não passarmos ninguém para trás. Então, quando nós ensinamos, que também tem um versículo que fala, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha, ela não vai se desviar do caminho. Lembra esses dias que, né, tudo começou com isso daí, eu falando e agir, falando lá do oi Meire, Deus te abençoe, que ela foi na minha casa e via tudo organizadinho e ela não teve isso. Um beijo, Meire. Por quê? Porque eu tinha 6 anos de idade, minha mãe ia trabalhar em casa de família, meu pai trabalhava num lugar super, uma loja onde vendia móveis de madeira maciça. Então, os clientes que iam lá eram clientes que tinham posses. Aí minha mãe começou a trabalhar também numa das casas de um decorador
que trabalhava ali, do Marivaldo, da Dona Antônia. Então eu tinha 6 anos de idade. Oi, Tainá, um beijo, meu amor. Eu ia com a minha mãe. Oi, Quinha, boa noite, um beijo. Eu ia com a minha mãe. Então, chegava ali, ela falava, vai tirando o pó. Eu amava tirar o pó daquele carrinho onde tinha aqueles doces, aquelas balas, aquelas coisas, e tinha umas pratarias. Então minha mãe falava, vai passando o silvo, se eu não me engano. Então eu ia fazendo isso, minha mãe ia fazendo lá, e eu ia fazendo minhas coisinhas. Aí daqui a pouco vinha a Dona Antônia, que eu amava de paixão. Marco Aurélio, que também costuma assistir, o filho da Dona Antônia. Um abraço, Deus abençoe. Então, o que acontecia? Eu ficava de olho como que se limpava uma casa, como que organizava. Aí a Dona Antônia ia dando assim 11 horas, eles tinham uma padaria. Um filho era engenheiro, que era o Marco, o outro filho era decorador. Então aí eles chegavam para almoçar. E ia almoçando tudo, e depois nós almoçávamos junto com a Dona Antônia, cada um tinha um horário e tal. E aí ela nos ensinava, e a gente sentava, uma família muito humilde. Amamos, temos como próprios familiares mesmo. E eu fui aprendendo, e ninguém ficava, eu ficava olhando, e eu gostava. Então até hoje o pessoal fala, ai, tá, você gosta de... Porque eu cresci, gente, eu tinha 6 anos de idade, eu já ajudava a arrumar. Ai, põe não sei o que na mesa. Ajuda a pôr o talher na mesa? Uhum. Ajuda não sei o que. Então vocês acham hoje, depois de velha, não vou gostar de fazer isso? Então é por isso. Porque eu já ajudava a minha mãe, entende? Então eu já estava ali, já estava aprendendo, né? Hoje eu amo decoração, né? Por quê? Porque a gente já foi pegando gosto. Então meus pais, eles sendo pessoas idôneas, honestas, cristãos, sempre nos ensinaram. E quando a gente foi crescendo, foi tomando gosto, né? Pelas coisas a gente foi entender. Ah, tá, meu pai ganhava salário família, já dizimava também. Então ele dava, olha, esse daqui é o seu dízimo do salário família. Então nós devolvíamos o dízimo desde sempre. Então, isso tudo foi penetrando em nós. E o que é isso? Princípios. Amém? Isso é princípio. Eu fui criada com um princípio. Ai, a gente ia comer, então esperava. A gente... Entende? O Senhor foi me moldando. E eu fui me tornando uma pessoa, às vezes, diferente de outras. Porque as outras meninas não estavam nem aí, mas eu já ajudava, eu ficava na minha avó, aí a gente ia varrer lá, né? Que era o quintal, falava o terreiro, né? Mas era quintal. Então, minha avó estava varrendo, eu via. Minha avó varria, fazia aquela vassoura, não tinha condição de comprar vassoura. Fazia assim, daqueles de matinho, tinha uma vassoura boa para dentro de casa, e a outra lá fora era isso. Então eu via que tudo era muito difícil. Então, eu valorizava aquilo. Então, minha avó ia arrumar a cama, dona Tercília, arrumava, a cama ficava retinha. Imagina pular na cama, não podia. Então, por isso, gente, que eu sou um pouco crica, porque eu também herdei isso da avó Tercília Santana. Um beijo, tia Dirce, sua mana querida, né, tia? Então, as coisas foram acontecendo. A gente foi crescendo e foi se tornando adulta, adolescente. Mas chega um momento que a gente começa a ter o livre-arbítrio, não é? Mas aí em cada decisão a gente se recorda, a gente se lembra, a gente sabe o que é certo, a gente pode, a gente sabe o que não deve, a gente sabe. Mas muitas vezes a gente não coloca em prática aquilo que sabe, aquilo que aprendeu. E também comigo aconteceu isso, né? Chegou determinado momento na minha vida que eu achei que eu já sabia, era dona do meu próprio nariz. E
já era assim, né? E ainda entrava a bendita enxurrada. E eu me recordo que quando a gente estava dormindo também, entrou uma enxurrada tão grande, tão forte, uma chuva tão forte, e derrubou todo o muro, toda a placa, todo o muro caiu. E foi algo muito mais forte. E veio TV filmando, foi algo assim, foi uma tragédia. Boa noite, querida Joana, um beijo, Deus te abençoe. Foi muito difícil aquele dia para nós. E eu já era adolescente. E eu me lembro, ela trabalhava como engenheira na prefeitura. O pastor Vale, eu acho que ele era, acho que ele já era vereador também. E é verdade que meus pais sempre foram um exemplo, né? E aí eu me recordo que eles conseguiram. E aconteceu, enfim, conseguiram e fizeram, e foi asfaltada a rua. E aquilo para nós, meu pai chorava, sabe? Eu vi meu pai chorando de alegria. E naquele dia, quando caiu tudo, meu pai chorou de tristeza antes. Oi, Bá, um beijo, meu amor. Eu lembro que meu pai começou a chorar e eu vi ele falando para minha mãe: agora eu não quero mais ficar aqui, eu não quero mais morar aqui, eu não quero, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais isso. Então, foi algo muito forte aquilo para mim. E eu orando. E aí, graças a Deus, conseguiram passar o asfalto. Oi, irmã, um beijo, Deus abençoe a senhora. E aí a gente começou a ter algo melhor, né? E aí fomos ali, fizemos novamente. Enfim, a casa dos meus pais, de madeira, mas era uma das mais bonitas do bairro. Tanto é que quando eles fizeram a de alvenaria, eles teve briga, porque todo mundo queria comprar. Eles venderam as madeiras, todo mundo queria comprar, porque estava muito. Meu pai todo ano pintava aquele pessoal que meu pai depois saiu, veio trabalhar em casa restaurando móveis. Eles vinham na casa dos meus pais e ficava: seu José, posso entrar? Posso ver como que é? Ai, que lindo, tudo arrumadinho. Ai, que móvel, ai, que não sei o quê. E eles tinham prazer. Então eu cresci recebendo algo bom, mas passando algo bom também. Então tudo que eu tinha não era só meu, era de todos. Então a minha casa, se vinha alguém, eu tinha que ter tudo para servir. Eu queria, a gente meus pais, quando no momento que eles conseguiram construir, porque eles não conseguiram, chegou um momento que eles conseguiram construir uma casa. O Deus seja louvado. Eu quero honrar aqui o Fernando, dono da Cimenfer Materiais de Construção, amigo dos meus pais, moravam na frente da nossa casa. E vamos construir, não tem dia. Então vamos vender, que não posso. Vamos construir. Aí minha mãe ia aposentar também, aí conseguiu, o amigo deles também, o Elvo, falou: eu tenho que guardar o dinheiro que você vai pegar, então toma, quando você se aposentar, você me devolve. Deus foi fazendo tudo. 3 meses, eles construíram. Só batia lá no portão do meu pai e falava assim: escuta, seu José, é verdade que o senhor ganhou na loteria? Aí meu pai falou: eu ganhei? Eu ganhei, então estou. Estão falando que o senhor ganhou na loteria, porque o senhor construiu em 3 meses. Então, tudo, eu vi assim, o Senhor fazendo, movendo os céus e honrando os meus pais. Eles, em 3 meses, eles tinham uma casa quitada.
como que eles iam pagando, não sei de onde vinha dinheiro, mas vinha. Aí precisava até aqui, tanto, e acontecia. Aí meu pai tinha um carro, vendeu o carro. Aí, e o Senhor foi honrando. Então hoje, não vai dar tempo, claro, de eu contar tudo, senão vai ficar muito, muito estendido. Mas eu quero passar para vocês uma palavra de fé. Porque eu sei que muitas pessoas precisam de cura na alma, porque desde o princípio eles começaram de uma forma, talvez não errada, mas de uma forma diferente, indo para outros caminhos, não priorizando o que tinha que priorizar. Como eu disse a vocês, meus pais recebiam, devolviam o dízimo, tiravam oferta, faziam o que tinha que fazer, pagavam as contas. O que sobrava, e às vezes não sobrava. Então, naquele começo, eu lembro que minha mãe fazia assim, olha, nós vamos fazer compra. Ai, eu amava ir, arrumava tudo certinho, carrinho, vamos fazer compra pro mês. Era um pacote de bala, então aquele pacote de bala era pro mês inteiro. Então a gente ia chupando a bala durante o mês, acabou, né? Danone era uma carteirinha, então era um por semana. E então vocês conseguem entender? Para mim e para minha irmã. Mas sempre que a gente pegava, a gente... E hoje a gente vê uma educação meio estranha, não é? Chega, esfomeado, comendo. Gente, eu fico meio perplexa com isso. Porque não é porque você tem condições de fazer que você precisa comer tudo. Ai, mas pastora, às vezes a pessoa foi assim, na primeira semana tinha tudo, acabou. Mas quando nós temos o princípio do Senhor na nossa vida, Ele nos ensina também a organizarmos, entende? Aí tem ovo, tem bife, vou fazer bife. Gente, faz um bife. Ai, pastor, mas na sua casa todo... Não, tem dia que não tem bife, tem outra coisa. Então, divide, vamos dividir. Compra 1 quilo de bife. Não vou usar tudo, congela. Vamos dividir por mês. Hoje eu vou comer bife, amanhã eu vou comer omelete, amanhã eu vou fazer uma salada, amanhã eu vou fazer uma linguiça. Tem gente que faz tudo no mesmo dia. E aí reclama que não dá. Será que não dá ou que você não está sabendo administrar? Então o Senhor, Ele vem nos ensinando. O pastor está falando que a internet está bem ruim hoje, né? Então o Senhor, Ele vem nos ensinando que em tudo Ele tem um propósito. Em tudo Ele tem um propósito na nossa vida. Eu vou continuar com o meu testemunho nas outras semanas também. Mas eu vou tá dando um fechamento aqui, porque diz que a internet está bem ruim, né? Mas eu queria que vocês entendessem que hoje nós estamos passando por uma pandemia. Hoje nós estamos passando por dificuldades. Mas hoje nós também estamos sendo guardados e protegidos pelo Senhor. Porque hoje eu tenho visto pessoas comprando casas. Hoje eu tenho visto pessoas comendo carne todo dia. Hoje eu tenho visto pessoas tomando sorvete todos os dias. Hoje eu tenho visto pessoas conseguindo comprar carro, conseguindo comprar casa, conseguindo pagar um aluguel em dia. Hoje eu tenho visto pessoas desempregadas ajudando outras pessoas. Pastora, toque minha contribuição para ajudar. Hoje eu tenho visto pessoas vivendo literalmente pela fé, porque vivem o princípio do Senhor. Talvez você não tenha tido o privilégio que eu tive, de crescer num lar totalmente abençoado pelo Senhor. Simples, porém dando graças a tudo, em tudo, por tudo. Mas hoje você é diferente, então hoje você não teve, no passado você não teve, mas hoje você pode ensinar. Hoje você pode fazer algo diferente, entende, queridos? Quando nós somos gratos
Ai, meu Deus, quando nós somos gratos, o Senhor devolve muito mais. Então, quando nós crescemos com isso dentro de nós, que nós temos que dividir aquilo que nós temos de bom. A gente pode ser velha e gaga, a gente não vai esquecer. E eu me recordo quando eu fui para Israel, que eu também ganhei, né? Essa viagem. Eu fiz uma lista de, não sei se eram 100 ou 200 pessoas, acho que eram 100. Eu trouxe 100 lembrancinhas. Eu anotei o nome de todos que eu tinha que trazer umas lembrancinhas, porque pessoas que me ajudaram. Você tá indo para Israel, olha, torce a oferta aqui para te ajudar. Olha, e eu marcava. E outras pessoas não conseguiram me ajudar em nada, mas eu chegava e eu ainda tenho essa listinha guardada. Então, quando o Senhor, Ele nos dá presentes, que seriam esses presentes? Famílias, pessoas que estão ao nosso lado, patrões que nos ensinam, não é? Às vezes um marido ou a esposa, ou o pastor, a pastora, ou a amizade, primos, pessoas. Às vezes você tem alguém ali para te ajudar e você fica tão bem, tão feliz quando aquela pessoa te ajuda. E aí você pode pegar e pode agradecer ao Senhor pela vida dela. E aí você também pode honrá-la quando pode. Isso o Senhor com certeza, ele fica assim, ele se sente honrado, porque nós não pegamos somente para nós dividimos, né? E hoje eu quero, depois eu vou continuar, como eu disse para vocês, vou continuar, mas tudo que eu aprendi quando era pequena, eu tento colocar em prática hoje. Como eu disse, a pastora Ana nos ensinou, meu pai foi durante 14 anos tesoureiro, né? Então, eu lembro que ele chegava e ele falava da fidelidade dos irmãos e da grande fé que os nossos pastores, né, na época tinham. Eles diziam, olha, nós precisamos de tanto, porque vai precisar tanto, irmão Zé, a gente precisa de X. Quando terminava, contava as ofertas, quando ia ver, quanto entrou, irmão? Tinha entrado aquele valor e mais um pouco. Então, meu pai, ele passava isso para nós. Olha, aquele pastor é de fé. Ele sempre nos ensinou a honrarmos, a termos fé. Isso tudo. E hoje, sabe, a gente coloca na nossa igreja, a gente faz o que a gente aprendeu, a gente coloca em prática, a gente ensina os irmãos, né? Como a Gi disse, ai meu Deus, nunca tive isso, minha avó não me ensinou, mas agora estou aprendendo. E está ensinando, e repassa para as amigas, e repassa. Então, se você não teve o privilégio de ter os pais que eu tive, porque meus pais são especiais, meus pais são muito especiais. Eu nunca vi, meus pais nunca brigaram, eles nunca discutiram. Meus pais, eles são presentes mesmo de Deus, não somente na minha vida, na vida da minha irmã, na vida dos nossos maridos, nossos filhos, não. Eles são presentes são presentes na vida de todos, da nossa igreja, de onde a gente já participou, porque são pessoas especiais, são pessoas humildes. Então hoje o que eu tenho para passar aqui para vocês, porque eu estava indo para o outro lado, mas o tempo também, a internet, então vamos ficar até aqui, vamos guardar. Como é que você foi criado? Ixi, pastora, foi? Tá bom, tô falando das coisas boas. Aí a sua mãe tava lá, quando tinha que estar na escola? Não, mas era a avó que tava, então tinha alguém. E teu pai sempre trabalhando, e aí sempre conversando com você, sempre te honrando, pais presentes. Vamos valorizar isso. Amém, queridos?
Nós temos ouvido tantos testemunhos, né? Que lindo que foi quarta-feira passada, a Quinha, né? Quinha, um beijo. Sabe? E aí o Senhor começou a falar também, você precisa contar como foi a tua infância, como foi a tua adolescência, como foi. Então saibam vocês, a minha infância foi bem humilde. Meu pai pagava um carroceiro para levar água, para pôr lá num banheirinho que ele fez todo caprichoso. Ele colocou um negocinho, uma caixa d'água, não tinha nada, encanamento nada. Mas ele pagava o carroceiro, colocava lá, fizeram lá um negócio, esquentava a água, sei lá como que era, o negócio saía lá. Então era, gente, eu era criança, eu não sabia como que era, mas era tudo muito organizado. Falei para vocês, o quintal da minha avó era tudo de terra, mas vocês precisavam de ver como era a casa da minha avó. Não era, eles não tinham dinheiro para comprar tinta a casa da minha avó. A madeira não era, não estava pintada assim, mas era tudo organizadíssimo. Vocês conseguem entender? Às vezes a pessoa, porque eu não tive condições, porque a família é pobre, aí monta nisso, porque eu era pobre. Gente, todo mundo que eu conheço era pobre, a maioria do povo era pobre. E hoje, continua sendo pobre? É pobre, mas não falta nada, é próspero, é próspero. O que é ser próspero? É não ter falta de nada. Amém? Eu creio que o Senhor, Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Estou falando para vocês, pessoas que nós ajudávamos nessa pandemia. Pastora, não precisa levar nada. Estou pegando ajuda do governo, meus filhos estão me ajudando, não sei quem está me ajudando. E ainda liga, pastora, vem aqui, por favor, para buscar, para poder ajudar outras pessoas que estão precisando. Então isso é prosperidade. E em nome de Jesus, ó Deus, eu quero liberar hoje uma palavra sobre a vida desses teus filhinhos, ó Pai, que estão ouvindo essa palavra. Ó Pai, eu tinha no meu coração falar outra parte da minha história, mas o Senhor ministrou que falássemos da minha infância, que falássemos da idoneidade dos meus pais, que falássemos da criação que eu tive, mesmo faltando, nunca faltou, mesmo não tendo, sempre tivemos, porque o Senhor esteve ali conosco, porque o Senhor estava ali, porque o Senhor mandava provisão, porque o Senhor mandava o mantimento, porque o Senhor mandava, ó Deus, a criatividade para minha mãe fazer aquela comida saborosa. Ó Deus, muito obrigada, Jesus, pelos pais que o Senhor me deu, pelos meus avós. Muito obrigada, Jesus, porque minha avó sempre cuidou de nós. Muito obrigada, Senhor, porque nossos tios sempre cuidaram de nós. Muito obrigada, Senhor amado, porque o Senhor sempre colocou patrões que honrasse os meus pais. Obrigada, Jesus, porque nós sempre ganhamos roupas de excelência, roupas usadas, mas roupas finíssimas, roupas de marcas, roupas boas, calçados maravilhosos, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque através disso o Senhor colocou no meu coração também o varal solidário dentro da nossa igreja, e hoje nós fazemos isso para tantos lugares, ó Pai. Senhor, muito obrigada, Jesus, porque cada princípio, ó Deus, que eu tive, Senhor amado, ali ministrado na minha vida quando criança, Senhor, eu posso hoje, depois de velha, Senhor amado, depois de adulta, estar implantando, Senhor amado, em projetos na nossa igreja, em projetos para a sociedade, para a comunidade. Oh, Espírito Santo, muito obrigada, Jesus, porque tudo que eu aprendi quando criança, Senhor, o Senhor me ensina. Pai, quantas vezes minha mãe teve paciência, minha avó teve paciência ensinando, falando, não é assim, vai lavar a louça de novo porque está engordurada, não é assim,
tem que fazer certo. Muito obrigada, Pai, porque hoje nós ensinamos quantas mulheres, ó Pai, que chegam até nós, ó Deus, e que estão com os casamentos, ó Pai, arruinados, porque não conseguem, não sabem cuidar da sua casa. E o Senhor me deu condições de também estar ensinando, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo, porque eu tive uma base exemplar. E eu quero, Senhor amado, compartilhar tudo que eu tive de bom. Obrigada, Senhor, porque meus pais sempre foram fiéis a Ti. Obrigada, Senhor, porque essa fidelidade se estendeu a mim, que passou também, ó Deus, para minha filha. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor sempre está ali conosco. Obrigada, Senhor Altíssimo, porque meus pais sempre me ensinaram, ó Deus, a orar em tudo que fizermos, em tudo que fôssemos fazer, pedir para que o Senhor tivesse no controle e tivesse à frente. Por isso nunca nos faltou nada. Por isso o Senhor sempre nos deu livramento. Por isso que o Senhor sempre nos honrou em tudo que nós fazíamos. Por isso que o Senhor sempre colocou pessoas, ó Pai, até hoje, para nos honrar. Honrar, Senhor, nos respeitando. Honrar, Senhor amado, orando por nós. Pai, muito obrigado pelos intercessores que o Senhor Deus nos levantou. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, obrigada, Jesus, por todas aquelas pessoas que nos ajudaram quando crianças. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu exército de anjos que sempre teve acampado ali ao redor da nossa casa, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Ó Deus, eu quero, Senhor Altíssimo, também nesse instante levantar um clamor, ó Pai. Abençoa cada um aqui que eu já citei o nome, Jesus. Que o Senhor esteja prosperando e guardando. E que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a vida da dona Terezinha, Tereza Giraldi, ó Pai. Ó Deus, esteja com ela nesse tratamento. A vida da dona Maísa, alcance, Jesus. O marido da Yara. Ó Deus amado, também a vizinha da tia Rosa, dona Maria. Pai, em nome de Jesus, pedimos, ó Deus, que o Senhor alcance a cada um deles, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhinhos, para a honra e glória do Senhor Jesus, aqueles que ainda vão participar, aqueles que ainda vão ouvir, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu também quero contar um testemunho de quando a gente era pequeno. Nós íamos tudo a pé, né, para a igreja. E uma vez meu pai chegou, eu cheguei depois, a gente era mais adolescente, então a gente vinha mais para trás, vinha depois com o pessoal da mocidade. E quando eu estava chegando, perto assim da minha casa, eu vi meu pai martelando a janela do nosso quarto. E eu já fiquei, meu coração já disparou, já fiquei preocupada. Oi Vera, Deus te abençoe. Aí eu fui ver o que estava acontecendo, cheguei lá. Meu pai falou, eu cheguei aqui, estava escancarada a porta, arrombaram a janela, perdão, a janela do quarto de vocês. E minha irmã, a gente tinha ido no zoológico, o pessoal da mocidade na época, dos adolescentes, e ela tinha tirado um dinheirinho assim, e tinha deixado em cima da cama. Então era só fazer assim, do outro lado, pegar o dinheiro da cama, né, pela janela, pegar o dinheiro da cama. A nossa calça jeans, que a gente tinha uma calça jeans, cada uma, né, naquela época, tava na cama e ninguém pegou. E aí a gente achou muito estranho, porque tava tendo um monte de assalto. Mas a nossa casa não roubaram nada. Abriram, mas não roubaram. E aí eu falei, o que será que aconteceu? E aí meu pai contando um testemunho. Ele falou, eu sei o que aconteceu. Eu tenho certeza que esses ladrões arrombaram, mas quando eles abriram, eu tenho a certeza que eles foram surpreendidos por anjos. E eu ficava observando o que é, o que meu pai está falando. E meu pai dizia assim, que todas as vezes antes dele sair,
ele orava, clamando, pedindo para que o Senhor colocasse o exército de anjos do Senhor, daqueles anjos de 3 côvados, de não sei quantos metros, né? Na frente, atrás, do lado direito, do lado esquerdo, em cima e embaixo, estivesse guardando a nossa casa. E meu pai falou, eu tenho certeza que ele foi surpreendido por anjos e ele saiu correndo, acho que tinha largado alguma coisa no quintal que ele estava tentando roubar, não levou nada, porque o Senhor nos guarda. Amém, queridos? São muitos os testemunhos que nós temos. E eu tenho certeza que muitos serão os seus testemunhos também. Amém? Que o Senhor os abençoe. Sexta-feira nós vamos ter mais uma live, domingo também, culto presencial. Mas eu quero que vocês tenham a certeza de que o Senhor continua cuidando de nós. Ai, pastor, aconteceu isso, ai, é doença, é isso, é aquilo. Vamos procurar coisa boa aí, né? Vamos colocar, vamos intensificar a direção de tudo que fizermos naquilo que é bom para nós. Amém? Aquilo que é ruim, vamos deixar de lado. Amém, queridos? Que o Senhor os abençoe. E vamos continuar aí semana que vem com visita. Vamos ter uma surpresa. E aos poucos eu vou contando também a minha história. Que Deus abençoe vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe.